Em mais um aceno ao governo e ao judiciário, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, comunicou a parlamentares da oposição que não vai apoiar, que não vai, inclusive, estimular o avanço daquele novo texto do projeto da anistia. O líder da Casa Baixa considerou que a medida poderia ser considerada inconstitucional, o que acabaria inviabilizando o seu avanço. O documento, que foi redigido com o aval de Jair Bolsonaro, previa o perdão total apenas a participantes do ato na Praça dos Três Poderes, em Brasília, deixando de fora o próprio ex-presidente. Além disso, o texto também determina que depredadores de patrimônio público vão continuar a responder por seus crimes, desde que as provas concretas sejam expostas. O novo projeto da anistia surgiu depois da recusa de Mota em pautar a urgência. Teria sido costurado com a anuência do próprio presidente da Câmara e de seus líderes do Centrão, que teriam sinalizado à oposição que uma versão mais light enfrentaria menos resistência e poderia prosperar, o que não aconteceu. O líder do PL na casa, deputado Sóstenes Cavalcante, reagiu e afirmou que os governistas querem um projeto que agrade o judiciário, mas isso não acontecerá. Chamar o Dávila, que tem acompanhado essas muitas mudanças de Hugo Mota, no início foi dada uma sinalização, depois uma alteração aqui, outra ali, reunião com líderes partidários, chegaram ali a um consenso, aí a oposição redige um novo texto atendendo aquilo que ele tinha defendido naquela reunião com os líderes partidários, mas parece que talvez nós estejamos diante de um caso que pode ser comparado a um transtorno de dupla personalidade, né? Porque assim, ele se coloca de um jeito para um grupo político, de outro jeito para o outro grupo político. Mas parece que agora a última posição dele é engavetar o tal PL da anistia, ainda que tenha sido feita a alteração para atender aquilo que ele defendeu na tal reunião com as lideranças partidárias. Está difícil de entender, hein, Dávila? Caniato, você sabe que o Santo Agostinho tinha uma frase maravilhosa. Ele falava que a esperança nos deu duas lindas filhas, a coragem e a indignação. A indignação para nós não aceitarmos as coisas e a coragem para mudá-las. Na verdade, o presidente da Câmara não tem nem indignação nem coragem, porque esse projeto, Água com Açúcar, que o PL propôs, é o projeto mais palatável, que não tem nada a ver com uma anistia. É um projeto, na verdade, que está dizendo ali para perdoar atos de vandalismo de 8 de janeiro e aqueles que conseguiram realmente ter registro de câmera, tal, continue respondendo o processo. Ou seja, não tem nada de anistia ampla, geral e restrita, não tem nada. Aliás, se esse projeto não é aprovado, não é nem considerado pelo presidente da Câmara, ele não tem a menor coragem para justamente respeitar um acordo que ele havia firmado com a oposição na sua eleição para a presidência da casa. Porque aqui foi desvendado todos aqueles mistérios. Não, isso aqui é oposição, quer um projeto de anistia para geral e restrita para arrastar Jair Bolsonaro, para perdoar todo mundo. Não, esse projeto está claro. É somente para os manifestantes de 8 de janeiro e aqueles que se envolverem em depredação de patrimônio histórico vão continuar vão responder processos criminosos se houver prova, né? Dados, vídeos, etc. Então, se essa proposta é desconsiderada pelo presidente da Câmara, então, gente, não existe outra proposta. De novo, vai acontecer exatamente como essa CPMI. O projeto vem do Senado, porque pelo menos lá existe conversa mais aberta sobre um projeto do que é na Câmara. Na Câmara, falta indignação e coragem para o presidente da casa. O receio no início, Beraldo, era que o texto muito abrangente pudesse também beneficiar outras figuras como Jair Bolsonaro e aliados, ou pessoas que fizeram parte da administração dele. Depois mudaram o texto, fizeram uma nova redação, tiraram várias partes e aí sim o texto focaria somente naqueles que participaram, como disse o Dávila, dos atos de depredação no dia 8 de janeiro. Ponto. Seria isso. Mesmo assim, agora ele se apoia nessa tese de que não, é melhor nem avançar com isso,
porque o texto provavelmente será considerado inconstitucional. Essa é a defesa de Hugo Mota. Candidato, há uma questão anterior que é a técnica. A Câmara dos Deputados possui um corpo de funcionários extremamente qualificados que, ao redigirem um texto, seja de um projeto de anistia ou qualquer outro projeto de lei, fazem todas as verificações necessárias para avaliar a constitucionalidade daquela proposta. Portanto, eu tenho certeza que, se observada a técnica, a Câmara dos Deputados deveria tomar uma decisão dentro das suas prerrogativas e não com a preocupação se vai beneficiar A, B ou C. Tem prerrogativa, é previsto no texto constitucional, pode fazer ou não pode fazer? Essa tem que ser discussão. Porque o que está acontecendo agora é que a Câmara dos Deputados abre mão de suas prerrogativas, é colocada numa posição de ente mais fraco. O próprio presidente Hugo Mota contradiz os compromissos assumidos para a sua eleição, como bem lembrou Dávila, e ele está querendo tirar esse assunto da sua prateleira de pendências, justamente passando para o Senado. Agora, eu não tenho esse otimismo do Dávila em relação ao Senado. Depois do que vimos ali naquela CPI das bets, eu tenho uma grande preocupação em o que será, de fato, a atuação da oposição no Senado. Porque qualquer um desses temas, seja a CPMI do INSS, seja a discussão de uma proposta de anistia para tirar da cadeia pessoas que não devem estar na cadeia, que são aqueles que participaram dos protestos do 8 de janeiro. Tem que ter coragem, tem que ter conhecimento regimental, tem que ter trânsito político, tem que saber atuar tanto ali no parlamento, falando, discursando, mas também nos bastidores, para poder costurar os entendimentos. Há gente suficientemente qualificada para fazer isso? Porque há alguns nomes que se destacam, mas serão suficientes? Eu tenho minhas dúvidas, Candidato. Portanto, acho que também a qualidade da oposição que está hoje no Congresso faz com que estes temas sejam tratados da forma que estão sendo tratados. Porque se soubessem cobrar a fatura, tendo em vista que as eleições, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, tiveram apoio desses parlamentares com o compromisso de votação do tema da anistia, eles não sabem cobrar fatura, estão demonstrando isso. Tem uma atuação legislativa errante, ou então travestida ali, parece que estão interessados no pé da anistia, mas no fundo estão simplesmente defendendo seus próprios interesses. Acho que está sendo uma experiência muito reveladora sobre esses atores da oposição no Congresso. Pois é, não, mas legal o Beraldo ter tocado nesse aspecto da técnica, porque, em tese, a atividade parlamentar não é baseada em palpite, em feeling, em tentativa e erro. Não tem isso. Tem os técnicos legislativos, pessoas muito preparadas, né? Pelo menos esperamos que os deputados e senadores se utilizem de assessores que possam justamente ajudar na redação dos projetos, se atentando, obviamente, à Carta Magna, né? À Constituição Federal. É isso que se espera. Você, Mota, o Hugo Mota, presidente da Câmara, ignorando aquelas mudanças feitas pela oposição no texto da anistia, no PL da anistia. Você que nos acompanha, a gente não está tratando daquele projeto alternativo que está sendo tratado no Senado Federal, que inclusive Davi Alcolumbre passou para outros senadores a redação desse texto. A gente está falando do PL da anistia, aquele primeiro. Ele foi alterado, inclusive, após as várias reuniões com as lideranças partidárias, e eles chegaram a um texto que não causa nenhum tipo de dúvida em relação à interpretação. Então, esse texto não poderá, em algum momento, beneficiar Jair Bolsonaro. É isso que dizem. Mas, mesmo assim, Hugo Mota ignorou aquelas tratativas das reuniões e, segundo ele, chance próxima a zero de avançar na tramitação na Câmara Federal. Mota. Nós avisamos aqui, né, Candidato? A gente disse que não adiantava
dar nó em pingo d'água para satisfazer uma necessidade que não é possível ser satisfeita. A atual situação do Brasil pode ser descrita da seguinte forma: de um lado, existe o desejo de muita gente, talvez seja o desejo de toda a nação, de corrigir injustiça e libertar pessoas que não deveriam estar presas. Do outro lado, existe a determinação de que tudo fique como está. Na busca de um meio termo entre essas duas posições, se levantaram várias possibilidades. Anistia somente para umas pessoas e não para outras. Anistia somente para alguns tipos de crimes e não para os outros. Reclassificação dos crimes, fazendo mudanças na lei, redução das penas. Nada disso é anistia de verdade. E apesar de todo esse esforço, nenhuma dessas propostas foi aceita. Porque o Cordeiro nunca vai conseguir redigir uma proposta que seja aprovada por um lobo. Dávila, muitos fazem a seguinte leitura. Bom, Hugo Mota ignora as mudanças e barra anistia por uma questão muito simples. Já haveria um entendimento ou um acerto nos bastidores com Davi Alcolumbre que esse texto seria enterrado porque o texto que tem alguma chance de avançar é o tal texto alternativo que está sendo redigido por alguns senadores, inclusive aquele do estado de Sergipe que me fugiu o nome. É isso que se espera? Aquele texto que prevê fusão de crimes, retirada de algumas penalidades e uma redução não tão substancial nas penas impostas aos manifestantes. Falava-se algo em torno de 8, 9 anos, para aqueles que receberam penas de 14, 15, 16, eles passariam a ter uma pena reduzida para 9, 8 ou 7, alguma coisa assim. É justamente esse meu palpite, Caniato. O que eles não querem é uma anistia, ou seja, zerar a pena. Eles querem reduzir penas. E esse é o projeto que está tramitando no Senado Federal. Um projeto escrito a 6 mãos, com o apoio dos senadores, do governo, do Poder Executivo e do Judiciário. Esse é o projeto que provavelmente já está redigido e pronto na gaveta do senador Davi Alcolumbre. E, portanto, já avisou a Câmara para não iniciar tratativas de outros projetos. Isto significa que, mais uma vez, o Congresso se ajoelhou a demais poderes para chegar a um consenso. O consenso, como Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra da Inglaterra, dizia, é a falta de liderança. O que existe hoje é uma ausência de liderança. E quando há ausência de liderança, a harmonia e independência dos poderes não existe mais. O que existe é um conluio de poderes para se chegar a medidas consensuais, estas que refletem a ausência de liderança. Pois é, eu esqueci o nome do senador, é o senador Alessandro Vieira de Sergipe. Inclusive, há várias reportagens tratando das questões que envolvem esse texto alternativo ao PL da anistia. Ele, inclusive, concedeu algumas entrevistas para veículos de comunicação falando desse novo texto. Mas, Mota, quando o presidente da Câmara Federal decide abrir mão, lava as mãos, enterra o PL da anistia, possivelmente para deixar que esse texto alternativo ganhe corpo, seja debatido e possivelmente entre na tramitação, iniciando pelo Senado e terminando pela Câmara, ele, na figura de presidente da Câmara, não se apequena, não se encolhe, a Câmara deixa de ter protagonismo. Afinal, todas essas discussões foram iniciadas na Câmara dos Deputados. Aí, quando a Câmara abre mão, lava as mãos e passa essa responsabilidade para o Senado, muitos ficam se perguntando, bom, mas espera aí, essa não era uma responsabilidade de um grupo importante de deputados que tinha isso como uma bandeira? É evidente que sim, Caniato. Há um grupo de deputados
na Câmara que entende o que está em jogo aqui. A impressão que a gente tem, olhando de fora, é que alguns políticos ainda não entenderam a importância dessa questão. Eles estão olhando para isso talvez como um assunto menor, um detalhezinho. Ninguém vai se lembrar disso daqui a algum tempo. Mas eu acho difícil que as pessoas esqueçam disso, porque se trata da prisão de pessoas. No Brasil, durante muito tempo, o cidadão mostrou a sua indignação com o fato de que é muito difícil se colocar na prisão criminosos, perigosos e violentos. O brasileiro sempre se indignou com isso. Como pode criminosos extremamente violentos que cometeram crimes bárbaros serem presos e logo depois estarem de volta às ruas? Agora se juntou a essa indignação um sentimento de repúdio pelo fato de que pessoas que, segundo o que diz a lei brasileira, não cometeram nenhum crime ou cometeram infrações menores, estarem servindo sentenças maiores do que uma pessoa que manda matar os pais, ou que joga a filha pela janela do apartamento, ou que cometeu um dessas centenas de crimes bárbaros sobre os quais a gente fala todos os dias. Essa é uma situação absurda. Essa situação não vai embora. Ela não vai desaparecer. É impossível esquecer, porque essas pessoas estão lá. Essas pessoas um dia vão sair e elas vão ter as histórias para contar. Essas pessoas têm famílias, essas famílias estão desesperadas. É incompreensível para mim como um político, como um parlamentar, não consegue compreender a gravidade do que está acontecendo. A opção por lavar as mãos, por fazer cara de paisagem, por fingir que nada está acontecendo, é uma atitude muito séria. Porque eu acho muito difícil que a história, que o futuro, que os eleitores, que os cidadãos não cobrem depois um preço muito alto por essa atitude. Pois é, chamar o Beraldo. Beraldo, quais são os caminhos possíveis quando a gente olha para a questão que envolve aqueles que foram condenados pelos atos de depredação do dia 8 de janeiro, as propostas que vêm sendo discutidas, uma que parece que está muito à frente no que tange às articulações de bastidores, o tal texto alternativo que vem sendo desenvolvido, redigido por alguns senadores, inclusive o Alessandro Vieira, que agora é do MDB, estado de Sergipe, que é um texto que suaviza as penas daqueles que foram condenados, mas muito distante daquilo que se defende no texto do PL da anistia, né? Porque um fala em eliminação das penas e dos crimes cometidos. O outro trata de uma alteração aqui, outra ali, fusão de dois crimes, retirada de um, mas uma redução de pena que não é tão substancial assim. Olha, Canhoto, esse texto alternativo, ele não se atém ao que é certo, ele se atém ao que é possível dentro desse ambiente político que se vive, dentro dessas casas legislativas que estão completamente comprometidas tanto com o Poder Executivo quanto com o Poder Judiciário. Se fosse prevalecer a prerrogativa do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, o texto original deveria ter sido discutido e, caso conseguisse maioria, aprovado. E assim seria uma manifestação da vontade dos parlamentares em relação a uma injustiça que foi cometida contra um grupo de pessoas. Não há de se falar de redução de penas para aquelas pessoas que, ao cometerem crimes de invasão de propriedade do Estado, depredação de patrimônio histórico, depredação de patrimônio público, essas pessoas que estão presas há anos, já são anos que elas estão encarceradas, elas deveriam, no mínimo, ter a companhia dos indígenas que, na Praça dos Três Poderes, se colocaram recentemente, há poucas semanas,
a depredar o Congresso Nacional, a fazer ameaças, quebra-quebra e tal. Mas por que com os indígenas não acontece? O ato que pode ser considerado um atentado contra instituições democráticas ou contra a própria democracia também tem que estar configurado quando se ataca de forma violenta o Congresso Nacional. Não se pode simplesmente observar o mesmo ato sendo qualificado de forma diferente simplesmente porque eu tenho mais ou menos simpatia pela pessoa que está cometendo aquele ato naquele momento. Então, nós estamos vivendo uma situação em que essas pessoas que estão presas há muito mais tempo do que deveriam pelo crime que cometeram, até porque a gente precisa lembrar, ainda tem condenações de dezenas de milhões de reais associadas a essas condenações de prisão. Então, isso que precisa ser corrigido. Agora, diante do reconhecimento que hoje esses parlamentares, os congressistas, são incapazes de fazer valer a sua prerrogativa e concluir um processo com base no que é certo, eles estão agora tentando, o senador Alessandro Vieira e outros, tentando construir um texto possível para dar aquele jeitinho brasileiro. Ora, veja bem, puxa vida, você vai ficar preso, mas é só um pouquinho. Você atentou contra a democracia, mas foi só um pouquinho, fica tranquilo, vamos resolver tudo. Depois a gente toma uma cervejinha, esquece do passado, tocamos a vida para frente. Porque é assim que o brasileiro vive. O brasileiro não dá bola para a sua história. Ele está sempre naquela expectativa do futuro. Ele não fica olhando para trás para o sofrimento que teve e aí, com base nesse espírito, vão se tentando ali fazer algum arranjo. Mas eu acho isso tudo muito triste porque mostra a fraqueza do nosso poder legislativo hoje, Canhoto. Essa leitura do Beraldo é de muitos juristas, inclusive, de que seria uma saída possível, diminuiria a pena, mas daí um sexto em regime fechado, como muitos já estão encarcerados há 2 anos, a partir dessa determinação todos sairiam, ficariam no regime domiciliar, enfim, são as possibilidades que vêm sendo aventadas. Agora, Dávila, e essa tese da inconstitucionalidade da anistia que vem sendo debatida, pelo menos Hugo Motta se apega a essa tese para falar, olha, não dá para colocar em discussão o PL da anistia por conta do entendimento de que seria uma medida inconstitucional. Esse me parece o cerne da questão, pelo menos quando a gente olha para os debates que vêm acontecendo em círculos da justiça e também do legislativo. Como o Beraldo bem disse, o corpo técnico da Câmara é excelente, gente muito qualificada. E é evidente que gente qualificada não vai fazer um projeto inconstitucional. Agora, que hoje qualquer projeto aprovado no Congresso Nacional corre o risco de ser considerado inconstitucional no Supremo, isso é verdade. Mas você não pode partir dessa premissa. Você tem que partir da premissa que, como poder legislativo, você tem o poder constitucional de promulgar leis. E essa lei é embasada em determinados critérios, inclusive de anistia, que embasou anistias no passado. Você vai seguir o mesmo critério e pode propor. Essa é uma atitude exclusivamente do Poder Legislativo. Agora, se o presidente da Câmara tem medo de qualquer medida ser inconstitucional, ora, Canhato, então o Congresso não vai aprovar nenhuma lei, porque toda lei aprovada no Congresso hoje corre o risco de ser declarada inconstitucional. Então, qual é a função? Então, fecha o Legislativo, vai todo mundo para casa, e porque tem medo de que as matérias sejam consideradas inconstitucional. Este não é o papel do presidente da Câmara. O papel do presidente da Câmara é aprovar leis, é aprovar medidas de iniciativa dos deputados. E depois o projeto, a maioria dos projetos tem que ir para o Senado para sua aprovação. Mas se o Poder Legislativo resolve aprovar uma anistia, ele cumpriu o seu papel constitucional. Se esta constitucionalidade vai ser questionada ou não, é outro capítulo. Agora, você não pode partir de uma premissa que não pode apresentar um projeto de lei porque corre o risco de ser inconstitucional.
Se essa for a atitude do presidente da Câmara, então nenhuma lei vai ser aprovada. Então, é algo descabido a atitude do presidente da Câmara, primeiro, em não cumprir um acordo feito com a oposição para a sua eleição. E segundo, temer inconstitucionalidade como desculpa para barrar iniciativas do Poder Legislativo. Realmente é um poder que está em dessintonia com o seu papel constitucional garantido pela Constituição de 1988. Pois é, juristas alinhados a essa tese dos governistas e também parlamentares da base do governo dizem que uma lei que anistia crimes contra a democracia seria uma fraude constitucional. Acho que essa é a defesa que muitos fizeram. Mota, particularmente você, observando essas muitas discussões, sinalização na Câmara, no Senado, lá atrás houve quem entendesse que havia uma saída, em algum momento vocês também chegaram a falar de autocontenção, sinalização de um ministro, aquela frase dita por Luiz Fux em uma das apreciações em uma das turmas do Supremo, enfim, havia uma expectativa de que a resolução estava próxima. Mas parece que deram 5 passos para frente e 7 para trás, né? Parece que a gente está mais ou menos na mesma posição ou até 2, 3 casas para trás. Qual é a sua expectativa em relação ao episódio que envolve aqueles que foram presos pelos atos do dia 8? Teremos uma resolução breve? E que resolução será essa? Caniato, eu acho que nós teremos uma resolução, sim. Não existe episódio parecido com esse na história do Brasil que não tenha tido uma resolução. Eu sou simplesmente um estudante de história. Eu olho o que já aconteceu para entender o que pode vir a acontecer no futuro. Eu acho que essa situação atual é completamente insustentável. Mas agora, nossa capacidade de conter o nosso espanto é testada a cada dia. Quando essa discussão sobre a anistia começou, eu falei várias vezes aqui, né, que a anistia só existe um sabor, ampla, geral e restrita. Qualquer coisa diferente disso não ia funcionar. A chance de dar certo era zero, porque você começa abrindo mão do conceito básico do que é anistia. Quando você dá anistia, você está fazendo um gesto político. A anistia não é uma medida jurídica. Vocês já ouviram falar de algum tribunal que deu uma sentença de anistia? Não existe isso. A anistia vem dos políticos. É um gesto político. Sempre foi assim na história do Brasil. Pelo amor de Deus, não me deixem estudar a história do Brasil sozinho. Eu convoco vocês a dar uma olhada no que já aconteceu nesse país. Até pouco tempo, Caniato, não existia nenhuma dúvida sobre o modo de funcionamento de uma república na qual vigora o Estado de Direito. São 3 poderes independentes. O poder legislativo tem como sua função principal fazer leis. Como os meus colegas já disseram aqui, o Congresso Nacional tem um excelente corpo técnico. Tem uma comissão de Constituição e Justiça, até onde eu me lembro, uma das funções dela é analisar a constitucionalidade dos projetos. Então, o Congresso Nacional não produz coisas manifestamente inconstitucionais. Pode ser que uma ou outra coisa seja sujeita a uma interpretação, mas o Congresso Nacional tem essa capacidade. Do contrário, ele não deveria nem existir, né? Se o Congresso Nacional só pode fazer aquilo que é previamente autorizado e acertado com o outro poder, nós não precisamos de Congresso Nacional. Deixa que esse outro poder faz as coisas que ele achar que devem ser feitas. Portanto, sob esse ponto de vista, não tem nenhum cabimento. Não tem nenhum cabimento um deputado ou o presidente da casa deixar de fazer alguma coisa porque ele acha que isso vai incomodar um outro poder e vai ser rejeitado. Ora, faça o teste. Congresso Nacional, se ele tem uma missão, se ele tem um objetivo a ser cumprido, que ele cumpra essa missão.
deixe a engrenagem da República, deixe a engrenagem do Estado de Direito funcionar. Aprove o projeto, decrete a anistia, você cumpriu o seu dever. E aí vamos ver o que vai acontecer. E tem mais um outro fator, Canhato. Supremas Cortes mudam as suas opiniões. O que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 1973 em relação ao aborto, no ano passado, ela desdecidiu. Ela deu um giro de 180 graus e disse aquilo que nós decidimos em 73 estava errado. Então os tribunais mudam de opinião. Os tribunais mudam as suas decisões. Se você vai orientar a sua ação parlamentar na expectativa do que vai ser, de como aquilo vai ser avaliado por um tribunal, você pode ficar que nem biruta ao sabor do vento. Aqui no Rio de Janeiro, os ventos predominantes são o leste e o sudoeste. Conforme o tempo vai virar ou não, a biruta aponta para um lado ou para o outro. Então, a minha sugestão aos parlamentares é que eles escutem a voz das ruas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que eles escutem a voz da sua consciência, para que eles não corram o risco de entrar para a história como um personagem que se acovardou, como um personagem, como você disse, Canhato, que se apequenou, que escolheu a apatia, quando ele poderia ter escolhido a ação. Ajam. Se a sua ação depois for modificada ou derrubada por fatores que estão fora do seu controle, deixe que a história julgue isso. Mas não se coloque você na posição de ser julgado pela história.